Return to the Mac, get it what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT. It's hustling, chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back question. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Now, can I kick it? Thank you. Yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on Shark Week. Raw, time to go up, gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now, sing this song and it goes like, raise those hands. This is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Estão me vendo, me ouvindo aqui? Sim. Pronto, o pessoal está entrando aqui. Estamos sim. Tá bom, ótimo. Deixa eu só... O Gé, não sei quem que tá botando a apresentação aqui, o Rafa, o pessoal da Alex. Isso, ótimo. Agora ia pedir para tirar a apresentação para a gente ver melhor. Tudo bem, todo mundo? Doutor Jorge, tudo bem? Doutor Lucas, tudo bom? Oi, tá me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Doutor Jorge, você está mutado. Não estamos conseguindo te ouvir. O pessoal está entrando aí. Consegue me ouvir agora? Pronto, agora sim. Opa, tudo bom? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. E aí, Lucas, tudo bom? Tudo bem, Jorge? Tranquilo. Saudade de você, meu amigo. Pô, cara, eu tô com saudade de todo mundo. Todo mundo na quarentena aí, né? Todo mundo, né? Preservando. Eu sabe que eu tenho dois filhos pequenos, né? Um tem 4 anos, ele não aguenta mais ficar em casa. Né? Imagino, né? É a energia. Vai gastar onde energia, né? Então ele tá entrando em paranoia aqui, mas temos que seguir aí, né, nessa nossa luta, né? Ô Jorge, eu gostei do terno, viu? Eu vou gravar um vídeo institucional
E aí eu tava enrolando, eu vou aproveitar para fazer isso hoje. Eu olhei e falei, pô, vai. Já aproveita o momento já, né? Ah, já aproveitei. Tava gravando aqui agora sobre gravação das audiências do sistema daqui do tribunal. E aí eu disse, olha, deixa eu aproveitar, já que eu vou ter um motivo para botar o terno, eu já faço as duas coisas juntas. Tá certo. Não, que Tá bom, certo. que bom. Eu tô. Pessoal, Lu, pode falar, Túlio. Não, era resenha mesmo. Pode seguir. Vamos, vamos pro que interessa. Não, só queria agradecer a vocês que aceitaram o convite em participar com a gente dessa conversa aqui, tá? O pessoal tá chegando aqui, eles vão entrando, mas a gente já vai começar, já faz as introduções aqui e depois a turma pega aí, tá bom? Então, queria agradecer ao Dr. Lucas, ao Dr. Jorge, que aceitaram estar com a gente, conversar sobre esse tema que é cada vez mais importante dentro do ambiente, do contexto jurídico como um todo, né? A gente faz esse webinar, essa conversa que a gente chama de Lex Digital Journey toda semana, praticamente toda semana, onde a gente tenta elencar temas ligados à inovação no universo jurídico para a comunidade, né? Então a gente já falou de várias coisas aqui, de automação de documentos, das medidas provisórias, né, com o Dr. Lucas aqui no começo Sim. da quarentena, enfim, falamos de design de serviço, falamos de diversos temas. A gente sempre tenta buscar pontos relevantes que a gente acha que tem que estar na discussão, tem que estar na pauta, que faça sentido, né, para o advogado, para o profissional, para o estudante, para o professor, para o magistrado, para todo mundo que gravita nesse universo jurídico, né? Então, o tema que a gente escolheu para hoje é esse chamado Visual Law, né, que essencialmente é a aplicação de técnicas de design, elementos gráficos para permitir uma comunicação mais eficiente. Antes de começar a entrar nessa discussão, de falar o que é, né, de onde ele vem e por que a gente está aqui falando com vocês, com magistrados nisso, eu vou passar para vocês se apresentarem, tá? Então, cada um aí pode se colocar, contar um pouco, enfim, da sua trajetória. E eu queria também dar alguns recados, tá? O pessoal vai entrando aí e a gente já coloca alguns recados no chat aqui do lado. E a gente vai repostar eles aos poucos para todo mundo entender como é que vai ser a dinâmica aqui. Nessa quarentena, todo mundo teve que ir para o digital muito rápido, né? E aí até tem uma outra discussão que é audiência online, como é que faz audiência e tal. Então a gente tenta aqui nos nossos webinars criar algumas regrinhas, algumas formas de comportamento muito simples para tentar organizar melhor a conversa aqui e não ter muitos atritos, tá? Então a primeira coisa é que a gente pede que todo mundo deixe os microfones desligados, tá? Para a gente evitar a microfonia, tá? A câmera pode ficar ligada, quem quiser deixar. Se alguém quiser desligar, pode desligar também. Não vai ter apresentação, não vai ter slide aqui. Isso aqui, a ideia é ser um papo, uma conversa mesmo, sabe, de ideias, de percepções, do que entende relevante e como é que a gente trilha novos caminhos aqui. Se alguém tiver pergunta, pode mandar aqui no chat, escreve aqui, a gente vai receber e a gente vai tentar responder ou durante a conversa, ou se a gente não conseguir, não der tempo, a gente tenta mandar depois, endereçar de alguma outra forma depois, tá? Essa conversa sendo gravada, tá? E a ideia é a gente depois disponibilizar para quem participou aqui. E é isso. Então, queria, de novo, agradecendo, né, ao Dr. Lucas e ao Dr. Jorge, já passar a palavra para vocês se apresentarem. E aí depois a gente começa com algumas perguntas, alguns temas que a gente vai levantando aqui e trocando um pouco de ideia, um pouco de opinião. Pode ser? Bom, pode ser. Boa tarde a todos. Eu fico muito honrado com o convite. Trabalhar com Alex Design é sempre interessante. Meu nome é Lucas Falaschi Cordeiro, eu sou juiz do trabalho no TRT da 15ª Região. Atualmente eu trabalho na unidade de Rio Claro, né, na vara do trabalho de Rio Claro. E eu conheci Alex Design de um jeito muito curioso, que um dia, no final de uma pauta, o Guilherme compareceu para me apresentar uma metodologia de design thinking aplicada ao direito, e um dia chovendo, feio pra caramba, pauta atrasada, eu simplesmente olhei e falei assim, bom, beleza, o que é? Me dá aqui. Aí tinha lá um evento, eu falei, vamos lá, vamos ver qual é que é, e eu gostei pra caramba.
e desde então me abriu a cabeça para pensar na inovação, para pensar na tecnologia no direito. Então, estar trabalhando aqui, estar participando desse bate-papo com a Alex Design é muito enriquecedor para mim. Eu fico muito grato pelo convite. Obrigado, Dr. Lucas. Dr. Jorge. Então, meu nome é Jorge Batalha Leite, eu fui juiz da 15ª região, permutei para a 2ª região. Antes de ser magistrado, eu fui servidor aqui na 2ª região, no 2º grau. Então, eu fazia minuta de voto, via muita petição. E, então, a facilidade das informações que constam nas petições, seja de reclamante, seja da reclamado, é algo muito interessante de ser abordado. Então, eu gostei da ideia, confesso que não conhecia esse ramo específico, e agradeço bastante o convite. Muito bom, muito bom. Sabe que desde que a gente começou, quando a gente montou a empresa, Alex, lá 2 anos e pouco atrás, a minha percepção sempre foi eu sempre conectei com outras áreas, tive uma startup lá atrás e tal, e eu entendia que o direito era muito fechado numa bolha, assim, né? O direito como um todo, né? E a minha ideia era sempre conectar, sabe, o nosso contexto com outras áreas, né? Seja na tecnologia, com o processo de inovação, enfim, com outros conceitos, até da vida pessoal, sabe? Sou uma pessoa muito curiosa e tal. E aí, quando a gente montou essa empresa, foi muito em cima disso. E uma das coisas mais importantes que eu vejo é esse processo de comunicação, né? A coisa do juridiquês já é antiga, né? Essa discussão do juridiquês, né? Como é que a gente diminui isso? Como é que a gente flexibiliza isso? Porque, no final das contas, eu acho que se no final o jurisdicionado não tem compreensão plena, né, do direito, aquele direito não lhe serve bem, né? Então, a gente fica muito acostumado, né, a termos e a formalismo que são importantes, eu acho que são muito relevantes, a tradição jurídica é muito importante, mas se a gente não pensa um pouco do lado do cara que está lá, sabe, sentado na mesa, talvez para ele não seja tão claro quanto para a gente né? E é isso um pouco que sempre ficou na minha cabeça, né? E aí tem esse movimento todo de trazer os conceitos de design, e design no sentido mais amplo da palavra, de resolução de problemas, para dentro do direito. Eu acho que faz muito sentido. A gente teve várias abordagens, várias experiências já. O Dr. Lucas participou com a gente, como ele falou, num projeto no passado. E eu acho que isso começa a tomar um corpo, sabe, maior, e que bom que isso seja discutido cada vez mais, né? E aí, assim, a primeira coisa que eu queria ouvir de vocês era qual é a percepção que vocês têm disso, né? Qual a visão, de maneira geral, que vocês têm desses conceitos, de como a gente pode passar o direito de maneira mais clara, se tem algum tipo de misunderstanding, né, de falta de entendimento, se teve alguma situação que vocês já passaram por isso. Então, eu queria ouvir uma visão meio geral sobre esse tema. Entendi. Legal. Quer começar, Luca? Quer que eu comece? Pode mandar, Jorge. Então tá bom. Vamos lá. Eu gosto muito de direito, assim, eu sou apaixonado pelo direito praticamente desde a época da faculdade. E na época da faculdade, já lá na casa dos 17 anos, eu já percebia que o direito por si só ele era careta, não tinha muita inovação em termos de layout, de design. Naquela época, em 2003, estava começando a surgir o que se tornou o esquematizado, os livros de direito esquematizado. Então, você tinha muita dificuldade, imagina só, a gente como estudante de direito ainda, para ler aqueles livros com muita densidade, num português difícil, num raciocínio que era, às vezes, rebuscado, em linhas corridas, parágrafos muito longos. E aí surgiu, quando eu já estava praticamente perto do final da faculdade, os esquematizados, que nada mais era que o mesmo conhecimento jurídico colocado de uma forma gráfica muito mais agradável para a leitura e com destaques para aquilo que era mais importante. Aí temos o Pedro Lenza, temos vários outros que se viraram clássicos. E depois de estar estudando para concursos, você percebe que isso virou uma tendência. Eu percebo que primeiro começou nos livros. Então, começaram a surgir vários livros com cores, com tabelas, com fluxogramas, com mnemônicos, coisa que não existia antes no direito. Você pegar os autores clássicos, dificilmente eles têm livros já nessa formatação. Já a geração mais nova, quase todos já têm os livros em uma formatação melhor. Eu acredito que isso também acontecerá
nas petições, mas será o último campo a chegar. Primeiro, eu imagino que foram os livros, agora nós já vemos contratos. Eu percebo que alguns contratos já são feitos com esse... Eu não sabia o termo, eu não conhecia essa questão de design legal, mas eu já percebia que era uma coisa diferente. Já tinha símbolos nas cláusulas para chamar a atenção, e isso facilita muito para a compreensão, não só de quem é leigo, mas até para quem já é da área, porque traz velocidade na leitura. E nas petições, não é comum hoje ainda, e por não ser comum, chama a atenção. Então, é um ponto que você tem que trabalhar para chamar a atenção positivamente. Então, o uso do legal design, da formatação diferenciada, ela tem que ser colocada de uma forma preservando os requisitos da petição inicial, preservando os requisitos de uma peça de defesa, mas para facilitar a leitura. Porque o que eu imagino que vocês querem saber, né? O que o juiz vai achar se chegar uma petição lá colorida? Assim, a maior parte dos juízes não vai estar preocupado se a petição está colorida. Ela vai estar preocupado se a petição ela é clara, traz informações técnicas que são necessárias e não é ofensiva. Porque a gente percebe que em alguns casos extrapola a questão de um simples design e se traduz, às vezes, como é que eu posso colocar? Em algo que não é inerente a um ambiente que é formal. Então, uma coisa é design, outra coisa é a completa informalidade. Teve um caso que eu acho que é muito interessante, positivo, que foi uma petição da AMIL. Não sei se vocês já viram essa petição da AMIL, era na Justiça Comum, mas eu lembro que eu vi, já tem um tempinho que eu vi, que parecia a páginas amarelas, só que azul é a cor da AMIL, apareciam páginas amarelas da Veja, só que em azul, e ela vinha naquela formatação, com destaques, era tratando de medicamentos, uso off-label de medicamentos. É um tema, assim, por si só, árido para qualquer julgador, a gente não é médico, e aí eles trouxeram essa petição toda em um formato diferenciado, completamente, com destaques, parecia uma revista. Eu achei bem legal, bem positivo, então esse seria um exemplo positivo. Um exemplo negativo, e aqui eu estou usando apenas para fins didáticos, foi aquele de um colega advogado que colocou um meme do Bruno Covas. Do Bruno Covas. E assim, eu li a petição dele não está ruim, não está ruim de forma alguma. Só que aquele meme, naquele ambiente jurídico, no meu ponto de vista, não era adequado. E aí eu não estou entrando na discussão da resposta que o juiz deu, mas se você for considerar que o ambiente jurídico ele tem uma necessidade de formalidade, você pode ser criativo, mas ao mesmo tempo você tem que manter a solenidade que é inerente nas relações jurídicas. E isso é importante nessa criatividade. Eu aproveito esse gancho que o Jorge fez, ele fez um comparativo muito interessante com os livros, né? Hoje de esquematizado, que tomou conta, né? O quanto que mudou, né? O quanto que o design mudou o cenário dos livros. Eu trago a seguinte provocação. Nós saímos do processo físico para o processo eletrônico. Só que o processo eletrônico, hoje, que nós chamamos de PJE, nada mais é do que um copia e cola daquilo que era no mundo físico, aquilo foi para o mundo digital. E agora, até com as audiências online, e com essa discussão do legal design, do visual law, a gente trabalha com a possibilidade de a gente pensar num processo que seja realmente um processo do século XXI. Um processo do século XXI que ele vai ter caras novas, um jeito novo, talvez com o uso de mais recursos práticos, talvez com o uso da possibilidade de vídeo, e talvez sim, para um capítulo à parte, com a realização de alguns atos online, como a gente já está fazendo as audiências agora, em razão da pandemia, estamos fazendo elas online. O que eu faço de acréscimo aqui, e eu pegando esse gancho do Jorge, é que é o seguinte, nós temos um problema grande, né? A advocacia, ela é uma situação muito plural, né? Você tem advogados de todo porte, toda idade, então a gente fala para uma coletividade muito plural. E no dia a dia de audiência, a gente percebe algumas dificuldades de comunicação
como bem o Guilherme citou. Uma delas é quando eu questiono, por exemplo, algum advogado que é, às vezes, audiencista, ou é uma audiência, aspas, tranquila, e aí acaba escolhendo um determinado advogado e fala, vai você, e aí eu pergunto para o advogado o seguinte fato, eu falo, mas doutor, qual é a sua tese? Qual é o fato aqui? E aí, muitas vezes, o próprio advogado que pegou aquela contestação feita por outra pessoa, ele não consegue enxergar essa distinção da impugnação do fato em específico, daquele fato que está sendo questionado pelo juízo. E aí, o texto longo, o texto extenso, muitas vezes dificulta a compreensão da pessoa que está realizando a audiência, e isso dificulta, evidentemente, cada vez mais o diálogo com o magistrado. Então, muito nessa linha do que o Jorge considerou, mais importante até do que de o juiz estar preocupado ou não com isso, é que seja uma petição que a gente use o legal design, use o visual law para uma forma de melhor esclarecer os fatos e não do que a gente tem visto muitas vezes, petições muito extensas para falar de temas que já são batidos, que também é uma coisa muito cotidiana. E o Jorge pode dar o exemplo aí da atuação na segunda instância enquanto servidor, né? Que você vê muita coisa desse tipo. E até mesmo o legal design, eu acredito que ele venha quebrar a ideia da linha de produção, de isso aqui tem modelo, joga o modelo e pronto. Talvez a gente precise começar a separar mais o fato do direito e trazer uma comunicação mais efetiva para dentro do processo. Isso muito legal. Isso é bacana. Deixa eu só aproveitar, a gente vai lembrando das coisas. E aí eu acabei na minha apresentação não falando onde é que eu atuo aqui em São Paulo. Eu atuo no juiz auxiliar em execuções, e dentro do juiz auxiliar em execuções eu trabalho no núcleo de saneamento do projeto Garimpo, que é aquele projeto para recuperar dinheiro de processos que estão arquivados há bastante tempo. E aí é interessante, porque eu estou analisando processos que têm variação da década de 80 até os 2000 baixos, 2005, 2006, mais ou menos. E dá para perceber bem uma evolução das petições nesse período. E aí esse é o problema da informática do lado ruim. As petições na década de 80 e começo dos anos 90, elas eram enxutas, porque eram feitas na máquina de datilografar na grande maioria. Então, eles traziam uma densidade de conteúdo muito maior do que as petições mais recentes. E aí, justamente com esse copia e cola, que as petições começaram a ficar gigantes e as pessoas se transformaram num autômato, às vezes, na confecção da petição, que atrapalha muito para o juiz. Por exemplo, você tem uma defesa, e agora vamos falar na defesa no ano 2020. Não tem sentido você colocar numa defesa comissão de conciliação prévia. É um tema completamente ultrapassado na área trabalhista, mais do que sedimentado, e que eu ainda pego alguns casos com 2 páginas de defesa que o processo tinha que ter passado pela comissão de conciliação prévia. É completamente inócuo. A gente vê o título comissão de conciliação prévia e pula. E aí, Jorge, não até na petição inicial, né? Até na petição inicial isso também tem. Eles constam na inicial, não foi necessário passar pela comissão de conciliação prévia, coisas que não tem mais nenhum debate. Então, esse é interessante, esse ponto de trazer um novo visual para que saia do copia e cola puro e simples, que acaba sendo inútil. E eu acho também que a gente fala muito isso, que quando a gente fala em design, no documento, na peça, na inicial, na defesa, não tem a ver com beleza estética, tem a ver com funcionalidade, né? Tem a ver como é que eu passo uma mensagem de maneira mais eficiente, né? Se o juiz tem pouco tempo para ler, como é que eu faço com que esse pouco tempo seja efetivo na minha tese, né? E aí, obviamente, entra a questão de número de páginas, tudo isso, né? Assim, reescrever tese, reescrever, enfim, argumentos. Mas mais do que isso, eu acho que é a função que ele tem, sabe? Como é que você quer passar a sua mensagem? Tem a parte consciente e tem uma parte também inconsciente, né? Quando você olha esse argumento de conciliação prévia, que não faz mais nenhum sentido você estar na peça, conscientemente você se irritou. Inconscientemente, você tem uma predisposição já, né, a não ter a mesma visão que você teria em outro caso. Porque
já não faz mais sentido aquilo que tá ali. Então, primeiro que ninguém olhou para aquela situação ali com calma e falou, cara, isso aqui não faz mais sentido. Eu estou, no mínimo, né, usando o tempo do juiz, da justiça, para uma coisa que já não tem mais cabimento. Né? Então, acho que muito é em cima de entender o que a gente está colocando ali, né? A ordem que a gente está colocando, a forma como a gente está passando aquela informação, né? E aí depois, por fim, você começa a rechear com informação, com cor, com ícone e tal, não sei o quê. Mas acho que é uma revisão completa, né, de comunicação. O Guilherme, muito nessa linha, primeiro que demonstra, evidentemente, esse exemplo que o Jorge trouxe, que é um exemplo muito feliz, ele demonstra que ninguém refletiu sobre o assunto na hora de apresentar, né, a defesa, né? Então, assim, é uma imagem subliminar que é passada, né? Isso é fato. E o que eu costumo dizer, cara, é que, assim, o visual law, ele também já existe um pouco do ponto de vista informal. Eu digo, e eu imagino que o Jorge, no núcleo que ele atua, já deve ter passado por isso. Pô, às vezes você pega o bem de alguém e tal, aí você precisa conversar com o servidor, aí você chega para o servidor e fala o seguinte, olha, veja bem, vamos rejeitar aquele embargo de terceiro, uma vez que eu, alienante, adquiriu somente a nua propriedade. Aí o servidor, calma, e aí, peraí, grupo econômico, calma, aí você tem que parar, sentar, e isso acaba acontecendo muito. Sobretudo, eu que sou um cara muito visual, eu usei muito o mapa mental para estudar para concurso, acaba acontecendo muito de eu precisar sentar com o servidor e desenhar. Desenha, ó, essa aqui é a empresa A, que ela é constituída pelo sócio B, C e D. Essa aqui é a empresa X, que tem sócios B, C e D. Opa, aqui juntou o grupo, mesma coisa para o bem imóvel, para a gente conseguir visualizar. Então, no meu dia a dia, eu percebo que eu uso o recurso visual ali do desenho, do improviso, para comunicar com o servidor, para que ele consiga fazer um despacho. E para ele fazer esse despacho, ele gasta 2 ou 3 laudas com um juridiquês denso, carregado, que você precisa ler de forma pausada para conseguir entender aonde que você juntou esse grupo econômico. Então, assim, o visual law, ele vem até para suprir esse tipo de necessidade. Você passa por isso, Jorge? Eu já peguei uma peça de reclamante pedindo reconhecimento de grupo econômico, mas não foi aqui na segunda, não foi como magistrado, ainda era servidor, eu lembro bem, no 2º grau. E o que ele fez? Ele fez um organograma. E esse organograma, ele colocou de uma maneira bem sintática por que seria grupo econômico, quem controlaria quem, e foi muito bem feito. E o que acontecia? Eu consegui enxergar a globalidade através daquele organograma, e os detalhes ele colocou como se fosse um anexo. Então, naquilo que eu precisava ia para o detalhe, eu ia nesse anexo e analisava. Mas a ideia do grupo em si, qual que era a empresa que controlava tal, por que havia, por que não havia, ficou nesse organograma. Então, isso foi bom, foi uma criatividade positiva que foi feita. E, assim, muito embora a ideia seja trazer funcionalidade, também trazer beleza para a petição não é algo ruim. Você, assim, claro. Eu fui servidor, na realidade, desde os 16 anos eu trabalho em órgãos públicos, né? Eu comecei como estagiário na Justiça Federal, depois estagiário no Ministério Público do Trabalho, depois estágio no Ministério Público Estadual, e assim passei para servidor, e aí fui servidor no Rio de Janeiro, depois fui servidor aqui no TRT de São Paulo, e aí finalmente passei na magistratura lá na 15ª região. E eu consigo dizer a idade do advogado olhando a petição inicial, mais ou menos. Pelo menos a matrícula dele, eu consigo falar, olha, você está abaixo dos 300 ou acima dos 300 com certa facilidade. A gente já percebe essa nuance dos advogados mais clássicos para os advogados já mais modernos pela própria estética da peça. Então, trazer essa estética para a peça ser visualmente agradável, não só pelo conteúdo, mas para ser visualmente agradável, também é muito interessante. O advogado que escreve em texto corrido, e aí de repente surge um texto enorme, caixa alta, e aí volta para aquela letra pequena, você já sabe normalmente que é um advogado antigo. E aí, quando você percebe uma petição que ela já usa um timbre diferente no cabeçalho, quando ele faz pontuações fáceis de você fazer remissão, isso aí você normalmente já percebe que é um advogado mais moderno.
Então, é algo positivo também, não apenas para trazer mais clareza para a informação, mas também para trazer mais beleza. Não vejo problema algum. Não, sem dúvida, eu acho que é isso mesmo, né? Só para complementar um pouco, o doutor Fábio Pacheco mandou uma mensagem aqui dizendo que ele também está aqui no grupo, ele também é juiz do trabalho. Doutor Fábio, seja bem-vindo. Se o senhor quiser ligar a câmera e contribuir aqui com a discussão, esteja totalmente à vontade, tá bom? A gente está discutindo aqui, seria muito bom ouvi-lo também, tá? E aí, para complementar o que você colocou, doutor Jorge, tem até aquela coisa da primeira imagem que fica, né? E isso é verdade também, né? A ciência coloca como efeito halo, né? Que é aquela coisa de você bater o olho, quando você generaliza uma característica, você generaliza todas a partir de uma característica só, né? Então, se eu sei que aquela tese está bem escrita, sabe, está organizada, né? Eu transporto essa minha percepção para outras características que não têm relação direta com aquela que eu avaliei, né? E isso acontece também. Então, por isso que é importante ter organização, né? Ter clareza, ter a mensagem passar de maneira fluida, né? A experiência de quem vai ler aquele documento, né? Seja o juiz, seja no contrato a contraparte, é extremamente importante, né? Da mesma forma que se discute muito isso hoje nos aplicativos, né? A experiência do usuário no aplicativo é a coisa mais importante hoje, né? A fluidez na forma como você faz uma compra. A Amazon tem lá a plataforma da Amazon tem a compra com um clique, né? Então, em um clique só você consegue fazer a compra. Você garante que mais pessoas comprem, porque você tirou fricção do processo, né? A experiência que você está permitindo que aconteça de maneira mais fluida. Na leitura é a mesma coisa, né? Se eu tenho uma leitura que ela é muito difícil, eu tenho que ficar voltando, não entendi, me perdi aqui depois de 2, 3, 10 páginas, sabe? Inconscientemente a minha chance é menor ali. Minha mensagem não foi passada de maneira muito clara, né? Então isso se reflete muito Sem depois dúvida. na forma como a gente quer se comunicar. Ô Guilherme, isso também só para fazer um parênteses aqui, alguém tocou aqui no poder de síntese, o Jorge também abordou o poder de síntese. Isso é uma coisa que a gente sente muita necessidade, de um modo geral, né, o poder de síntese, até porque uma coisa que eu costumo brincar é que eu leio a petição inteira, só que eu não leio ela inteira no mesmo momento. Eu faço uma pequena leitura na hora da audiência, em que eu preciso ver os fatos para eu poder delimitar a prova. Agora, na hora do julgamento, que eu venho nos pormenores e tal ali, de onde a pessoa quer o reflexo, o reflexo de qual parcela, e por aí vai. Mas o que eu ia chamar a atenção é o seguinte, que com a facilidade do copia e cola da jurisprudência, muitas vezes a gente também tem esse excesso, um excesso de jurisprudência, pegou ali, colocou 10, 12, 15, e você tem 4 ou 5 laudas de jurisprudência, sendo que o visual law ele pode ajudar, tanto do ponto de vista estético, sem dúvida, mas também trazendo esse poder de síntese para trazer aquela jurisprudência que represente o seu pensamento. E você não precisa de várias, você precisa de uma. E nessa mesma tocada, o próprio organograma, nós da área trabalhista aqui, o que eu ia chamar a atenção é o seguinte, que a gente já trabalha um pouco com uma necessidade de saber separar as coisas em tópicos. Porque a gente vem de uma escola civilista que fala dos fatos e do direito. Enquanto que na esfera trabalhista em si, a gente tem muitos fatos. Então, essa separação dos fatos e do direito nem sempre funciona para nós. Para nós, talvez seja... A gente acaba separando mais da equiparação salarial, da verba rescisória, da hora extra. A gente já tem essa divisão em tópicos. Isso é, inclusive, objeto de discussão nas provas de sentença, enfim. Então, o visual law ele pode ajudar, inclusive, a dar mais fluidez a essa organização da jurisprudência e dos tópicos. Eu acho que faz todo sentido isso, porque ainda mais quem está na área trabalhista, facilita a comunicação, né? E uma pergunta, inclusive, que a gente tem bastante quando a gente discute isso, como é que o juiz lê, né, a inicial, a defesa? Como é que todo mundo tem um processo de leitura, né? Você lê, sabe, uma página, você vai passando. O Lucas falou um pouco ali, né? Passa por tópico, depois você vai aprofundando. Isso é uma característica mesmo da Justiça do Trabalho. É como se cada processo ele fosse um macro de vários mini processos.
tem acumulação, né, objetiva dos pedidos, que são vários pedidos dentro de uma mesma demanda. Então, você tem um processo único, né, conta como apenas um para estatística, mas que tem uns pedidos que vão de A, antes da reforma, ia até Z e voltava com letras e continuava. Agora, a gente tem em torno de 10, 15 pedidos usualmente. Mas se você for ver, cada um desses pedidos poderia ser feito uma demanda própria. Então, a organização desses fatos por tópicos e não... É raro, a maior parte dos advogados já faz do jeito mais fácil, do que eu considero. Pega o tópico, por exemplo, da jornada, coloca a jornada e faz os pedidos subsequentes. Coloca da equiparação salarial, fala o porquê que ele quer a equiparação salarial e com quem, qual é o paradigma, e aí ele faz o pedido correspondente assim sucessivamente. Mas vez ou outra aparece aquele que faz um dos fatos e narra praticamente uma história de vida, Tudo. E aí no final ele coloca os pedidos. É horrível porque muitas vezes você deixa passar no meio de um parágrafo um fato que ele narrou e você não viu. Mas não viu, não é porque você não leu, é porque você leu e esqueceu. Então, quando tem uma narrativa de fatos com 10, 15 páginas contínuas, a chance do advogado ter colocado algo ali relevante e não ser visto é muito maior do que se ele subdividir em tópicos. E eu gosto muito também na minha sentença, da mesma forma que gosto que venha fácil para eu ler, eu também gosto que seja fácil para o advogado ler o meu raciocínio, até para que ele possa recorrer ou não, e ele possa entender ou não por que eu cheguei naquela conclusão. E a gente faz justamente com essas subdivisões. Mas essa é uma discussão bacana, porque eu sou um crítico da forma da contagem das estatísticas. Na Justiça do Trabalho, um processo equivale às dezenas de processos da Justiça Comum, porque na Justiça Comum o usual é você ter um ponto controvertido e o pedido correspondente. E, no máximo, aqueles acessórios de honorários advocatícios, justiça gratuita, nada que seja além disso. Nós não, temos vários pedidos principais e, estatisticamente, isso conta como um só, sendo que tem muito mais trabalho. Mas, enfim, é uma outra discussão bacana, que eu lembro na época que a gente fez a Escola da Magistratura, e quando teve uma reunião com o pessoal que faz a estatística do CNJ, eu falei, olha, por que vocês não criam uma forma de ser analisado número de pedidos por processo? Bem, ninguém gostou, né? Só nós. Porque, assim... Alguém vai ter muito trabalho com isso, né? E apareceria uma distorção muito grande, porque a produtividade na Justiça Federal, em alguns pontos, ela é muito maior por conta da execução fiscal. Mas a execução fiscal é a CDA e é ou não é devido aquele tributo e acabou. E nos nossos processos, não. Nossos processos, normalmente, eles trazem 10 a 15 processos dentro do próprio processo. E isso daí não aparece em nenhuma estatística. Uhum. Deixa eu fazer voltar um pouco num ponto que o Dr. Jorge colocou, e que talvez valha a pena a gente aprofundar um pouco, porque isso gera muita dúvida por parte dos advogados, que é essa dicotomia entre esse novo modelo de petição, de documentos, enfim, de comunicação, versus um respeito, né, ao Poder Judiciário, né? Como é que a gente equilibra isso? Qual é o limite, sabe, entre isso aqui foi demais, né? Isso aqui não faz sentido, isso aqui vai dar inepta aqui, a inicial, manda emendar, ou sabe, isso aqui, sabe, dá para melhorar aqui, é muito conservador. Como é que a gente consegue estabelecer se tem algum tipo de limite para isso? Eu acredito. Posso, Jorge? Pode, vai, Lucas, pode falar. Não, eu ia falar o seguinte. Primeiro, aproveito para fazer um gancho com duas perguntas que eu vi aqui no chat, a do Fábio e a da Laura. Bom, qual seria esse limite entre o respeito ao Poder Judiciário? Bom, o Poder Judiciário, ele toda vez que há uma comunicação efetiva, ele é respeitado. Ele é muito mais respeitado numa petição que tenha um uso do visual law para explicar os fatos do que numa contestação que tão somente repete conceitos jurídicos,
tão somente para se apresentar ali um volume de páginas. Então, há um respeito muito maior à pessoa do juiz e à figura do Poder Judiciário quando você traz fatos de forma clara e exposta para que a gente consiga analisar. Esse é um ponto. E aí, e como que isso se transforma na prática? Bom, na prática, primeiro, a gente vai começar a adotar um novo... A gente tem que testar um novo modelo. Mas a gente também não pode esquecer o lado do conservadorismo do Poder Judiciário. Então, uma brincadeira é a seguinte, não dá para fazer petição em Comic Sans. É uma letra deveras informal para algumas situações. E a mesma coisa, eu acredito que dá para a gente usar, por exemplo, no Visual Law. Você vai retratar ali uma situação do reclamante, retrate-o com respeito. Não vai usar ali uma figura, um boneco, por exemplo, no exemplo até que o Jorge citou no início, que teve o meme lá do Bruno Covas, ali porque ele soa como desrespeito, soa como tiração de sarro. Então, se a gente começar a trazer o Visual Law com uma certa sobriedade, com o uso desses recursos, não transformando isso numa bandeja do McDonald's, né? Aquela bandeja que você come e tem a folha embaixo, que você vai vendo, não transformando isso naquilo, e expondo os fatos de forma clara, o judiciário vai ser muito, muito mais respeitado. Nesse ponto, aí eu respondendo as duas indagações de forma rápida, eu acredito que os colegas mais velhos, eles vão ter que se deparar com isso e vão ter que analisar, sendo algo respeitoso e com uma comunicação eficaz, a chance disso passar com algum... Segundo, que os colegas mais velhos também, normalmente eles estão na segunda instância, sempre eles mandam descer quando há um problema desse. Então não há tanto problema. E uma dúvida que o Fábio falou, como que a gente pode apresentar esses novos conceitos? Bom, uma delas seria a gente arriscar fazer uma sentença desse jeito. Mas isso aí demanda tempo, que muitas vezes a gente não tem, nem estrutura que a gente não tem. Mas eu acredito que incentivando o uso e recebendo bem quando ele vem é uma forma também da gente poder auxiliar nesse debate. O limite, ele tá... Eu sempre gosto, assim, não é todo mundo que concorda comigo nisso, mas eu falo que existe muito do bom senso. Direito, na realidade, ele é um fato, depois se transformou em um valor e depois ele veio a se tornar norma, a teoria tridimensional do direito. Então, a lei, ela nunca modifica a sociedade. A sociedade, ela sempre modifica a lei ou ela leva a uma reinterpretação. E isso está acontecendo no direito gradativamente e chegando nessa parte do design. Começou pelos livros, está passando pelas brochuras de pré-contrato, depois para os próprios contratos, está chegando, e acredito que vai chegar muito provavelmente primeiro na Justiça do Trabalho, até pela essa característica de ser mais informal, talvez nas relações de consumo, nos juizados especiais civis também possa chegar primeiro, e o que não pode acontecer é a ofensa, ou o uso, por exemplo, hoje não tem como você querer provar algo ou demonstrar algo através de um meme, do meu ponto de vista. Eu acharia, talvez eu até risse, mas eu acharia esquisitíssimo o uso de um determinado meme numa petição inicial. E em relação às nossas sentenças, o que acontece? Nós somos muito engessados pelo próprio sistema. O PJE, ele tem uma ferramenta de publicação automática que você tem que transpor o texto para o PJE e não aceita que você faça publicação em PDF. O meu sonho é que você possa transpor PDF como sentença. Alguns colegas criaram uma técnica de você fazer a sentença no PJE escrevendo o resultado, então o advogado só sabe o resultado, e a petição ela fica anexada como uma certidão em PDF. Mas isso é meio que uma gambiarra. E aí você não consegue inserir tabelas, por exemplo. Eu sempre gostei muito de tabela para facilitar a compreensão. Por exemplo, diferenças de horas extras. Na época que eu era servidor, eu pegava lá uma semana, colocava lá o cálculozinho das diferenças em uma tabela e mostrava. Para demonstrar também grupo econômico, sempre gostei de tabela.
Mas para o juiz usar a tabela no PJE hoje, ele ainda é um pouco complicado, é difícil, você não consegue, ele não tem muitas ferramentas gráficas. Se você tenta transpor uma ferramenta gráfica ou imagem, ele não aceita. A não ser que você faça isso que eu mencionei, você finja, entre aspas, que você botou a sentença, o advogado vai receber a publicação do resultado, mas para ele ler o conteúdo da sentença, ele teria que acessar o processo, e aí, ao acessar o processo, apareceria com a certidão o PDF. Mas isso tem outros problemas, porque pelas normas do CNJ, a sentença, os atos públicos, né, eles devem estar públicos. Você tem um cadastro que você faz como cidadão e você consegue ver a ata de audiência, você consegue ver a sentença, e se você faz isso, você não consegue ver a sentença. Então tem esse lado da publicidade que você também tem esse impacto. Mas, das perguntas dos colegas, falta, assim, o advogado, eu penso, tem que ter um pouco de bom senso e também um pouco de iniciativa. Vamos supor que na 15ª é muito comum varas únicas em algumas cidades. Aí tá lá na vara única que o Lucas atua. Pô, o Lucas é um cara moderno, gosta de coisa nova. Ainda que você possa pensar que no eventual recurso aquilo ali não possa ser tão bem visto, eu, se fosse o advogado, tentaria fazer uma coisa diferente na vara que o Lucas atua, e não na vara que atua uma pessoa que é sabidamente clássica. E aí isso daí vai, claro, do bom senso do advogado e se adaptando. Eu acredito que no segundo grau não vejo tanto problema, porque o volume que chega no segundo grau, e falo por ter sido servidor, é enorme. E o que acontece? Quando chega no segundo grau, é feita uma distribuição e os servidores mastigam aquilo ali. Então, quem vai fazer a primeira análise vai ser o juiz de primeiro grau. E a segunda análise vai ser o assessor do desembargador, que vai mastigar aquele conteúdo para o desembargador. Então, quem vai mastigar a petição e vai passar aquela informação que consta na petição para o desembargador analisar, já é uma pessoa possivelmente mais nova. Então, eu não ficaria tão preocupado com isso. Eu acredito que se observar esse ponto de não usar nada ofensivo ou caricato, eu acredito que é bem positivo. A petição do Amil, da Amil, só encerrar. Eu acho que a petição da Amil, que acho que até vale a pena disponibilizar, se o pessoal ainda não viu, essa petição da Amil, eu acredito que hoje ela seria o limite, porque ela já é muito criativa, muito criativa. Então hoje ela seria o limite. Mais do que aquilo, não sei, acredito que hoje ainda não comportaria. Mas você colocar um fluxograma na petição, um bullet point, alguma coisa assim de realce, não tem problema algum. Mencionar de forma rápida que também, se o primeiro grau aceitou a petição, não tem como o desembargador depois colocar uma inépcia de ofício de uma coisa que você enfrentou o mérito, né? Então, vai ser uma... É pouco provável. É muito pouco provável. Então, assim, o risco maior é no primeiro grau mesmo, no despacho de admissão. Ali a hora que marca a audiência. Passou disso, levou para julgamento, aceitou aquela menção que o Jorge fez em relação a um juiz mais aberto e tal, é super válido. E uma sequência de lógica, né? Você, quando for fazer a defesa, por exemplo, você tem que observar a sequência lógica. Primeiro preliminar, depois prejudicial, depois mérito de acordo com a sua própria ordem de prejudicialidade. O que não dá, e assim, isso é uma coisa, eu não sei o Lucas, mas isso me irrita profundamente, é a pessoa começar a falar do mérito, aí está no meio da contestação, aí tem uma preliminar, de repente brota perto do final uma incompetência em razão da matéria. Assim, aquilo ali me demonstra uma falta de técnica tão grande. E aí o que acontece? Você pode acontecer, isso já aconteceu. Você chega na audiência, e aí tá lá na audiência, você dá as palavras, ninguém fala nada. Tá, o audiencista, normalmente, não fala nada. Tem acordo, não saiu acordo. Aí você vai lá fazer a petição, tá fazendo, tal, no mérito, já enfrentou lá a jornada, já enfrentou a equiparação salarial, já deu a adicional de insalubridade, aí de repente brota. É preliminar de incompetência em razão da matéria. E aí você vai parar para ver aquilo ali, e o pior é quando ele tem razão. Eu já peguei uma assim de município.
era relação jurídico-administrativa. Eu não percebi mesmo. E aí já estava praticamente com a sentença pronta. E aí, no final, quase no pé de espera deferimento, ele coloca, olha, não é competência da Justiça do Trabalho, pois... Aí cita lá a decisão do Supremo. Ele estava certo. E aí ele estava certo, né? Poderia ter me poupado muito tempo. Pois é, mas é isso, assim, é entender, né, quem vai ler, qual o contexto que, né, que a pessoa está lendo, que o juiz está lendo, que o servidor está lendo, para tentar passar a mensagem de maneira mais efetiva e evitar essas fricções, né? Porque isso pode inconscientemente passar uma mensagem que você não quer, né? E aí, complementando isso que vocês colocaram, hoje as pessoas começam a falar e pensar em hipóteses de usar vídeos, por exemplo, né? Vou usar vídeo para poder, melhorar o meu argumento, ter uma argumentação mais eficiente, passar a mensagem de maneira mais clara, e não só, pode ser como meio de prova também, mas mesmo que não seja como meio de prova, como uma informação, sabe? Se eu quero demonstrar como que é a operação do meu negócio, eu vou lá e faço um vídeo sobre isso, né? O que vocês acham? Ou então, assim, tem gente que coloca também, estão falando de colocar um QR Code, sabe? Aquele códigozinho lá, e aí você aponta o celular para aquele código, e aquilo ali te remete a uma outra situação, uma página, um próprio vídeo também, e essa página tem informações adicionais, né? Então, aí, de novo, cai na discussão da criatividade, né? Se faz sentido ou não, se isso vai ser usado ou não, se vai ser bem interpretado ou não. Quer falar, Lucas? Não, rapidamente. Da minha parte é o seguinte, a questão do vídeo, eu entendo que ele é válido, dá para usar, só que é o seguinte, qual que é o problema? Talvez 1 minuto seja muito para o vídeo, seja pouco para o vídeo, e normalmente é o que você acaba pensando de uma leitura rápida da petição para o ato de audiência. Então, o vídeo ali em específico, ele tem que ser muito bem pensado, porque toda vez que o escrito for mais rápido do que o vídeo, a gente vai acabar preferindo o escrito. Eu tenho visto muito o uso dos vídeos como meio de prova, né? O vídeo como meio de prova, ótimo, até porque é uma prova documental, né? Que pode ser reproduzida a qualquer momento, e você pega, analisa, marca ali os pontos e tal. Agora, apresentar um vídeo enquanto defesa, um vídeo para esclarecimento suplementar, talvez para uma exibição na audiência, falou, olha, doutor, se eu tenho alguma dúvida, a gente gravou isso daqui e tal, isso pode ser um material de apoio. O vídeo enquanto defesa ou quanto petição inicial, eu acredito que ele dificulta o ato para um segundo momento. Eu dou um exemplo. Muitas vezes depois, por exemplo, quando eu leio a petição, às vezes eu leio a petição e já passo para o assistente, que ele já tem como ler e já ajudar a minuta. O vídeo, muitas vezes, você vai requerer que todo mundo pare para poder assistir. E aí, ele acaba saindo maior do que a encomenda. Eu não sei qual que é a opinião do Jorge aí. Aí tem primeiro um problema de ordem legal, né? O CPC, Sim. Ele para no uso do vernáculo no sentido escrito. Então, a petição inicial, a contestação, penso eu que ela tem que vir na forma escrita, ainda não, salvo quando você faz oral e é reduzida a termo na Justiça do Trabalho, acho que isso daí acaba sendo, por exemplo, vamos supor, né, na teoria, não dá para, no meu ponto de vista, não dá para você chegar com um CD na audiência e falar, olha, minha defesa está em vídeo. Isso eu acredito que não daria certo. Mas eu já peguei casos de link, por exemplo, o caso concreto era uma tomadora portuária e a discussão era a periculosidade por movimentação de carga IMO. IMO é a sigla internacional para carga perigosa de container. E aí, o que acontece? Eu não aceito prova oral disso. A pessoa não lembra exatamente o que comeu uma semana atrás, vai lembrar quantos containers foram movimentados. Então, isso daí eu já não aceito prova oral. Então, a prova que era aceita, e isso daí acabava sendo meio que pacífico, tanto pelo reclamante como pelas reclamadas, era um extrato planilhado de movimentação de cargas. E agora, imagina você quantas planilhas existiam ao longo de 5 anos no terminal de Santos, sobre movimentação de carga naquele terminal portuário. Não tinha sentido o escritório juntar as planilhas
na época do processo físico e muito menos também no processo digital, porque coitado do estagiário que fosse juntar essas planilhas no sistema do PJL, ia passar meses fazendo isso. E aí, o que acontece? Eles colocavam um link de Dropbox somente para leitura. E aí, é interessante que todos os advogados de defesa botavam na contestação esse link, e na audiência eles pediam para confirmar que o link estava lá, e a parte contrária não ter oposição. Não tinha, porque se você for parar para ver, na teoria poderia haver alguma manipulação, vai que tirou alguma coisa depois da audiência, nunca teve esse tipo de discussão. E era uma coisa que está relacionada ao uso da tecnologia, e a discussão ficava em analisar aquelas planilhas e ver o percentual de cargas movimentadas naquele período por aquele terminal portuário, e você resolvia a questão. Então, dá para você usar links para planilhas, por exemplo. Agora, tem que tomar muito cuidado, isso principalmente para matéria de defesa, de ser alegado. Não dá para você colocar um link perdido na contestação e depois falar, olha, tinha um link na contestação. É muito difícil você aceitar isso dessa forma. Então, é tudo uma questão... Primeiro, você tem que ter a lembrança de que a prova tem que estar dentro do processo. Ainda que você considere o princípio da conexão, vamos supor que eu já usei muito para discussão de horas em Tine. Isso. Abre lá o Google Maps e calcula quanto tempo levaria. Aí você vê aquilo ali. E aí, se você já está na véspera da sentença, você insere aquilo no processo e dá vista para ambas as partes. Então, isso daí você consegue fazer. O que não dá para fazer é você chegar já direto e se reportar uma coisa externa que não está no processo em momento pretérito que permita a ampla defesa de ambos os lados. Então, esse é o maior cuidado. E o link, ele pode ser um link, como pode ser um QR Code. O QR Code, ele vai gerar o endereço. É só a forma de materialização do endereço. Se tiver um QR Code... eu acredito que não deveria vir sozinho, deveria vir também com um link, porque o QR Code precisa que você ponha a câmera para ler. E normalmente a gente faz isso no computador, você não está fazendo isso no celular. Então não tem muito sentido. Sim. Então você pode botar o QR Code por uma questão até de design, para ficar bonitinho, mas bota lá um QR Code clicável, para já ter um hyperlink dentro do próprio QR Code, ou embaixo colocar lá o endereço de acesso. Isso não vejo problema nenhum também. Agora, na audiência, tem que ser lembrado que isso convém chamar atenção. Para chamar a atenção. Porque, do contrário, o risco de passar batido é muito grande. Legal. Inclusive, na petição da Mil, que você mencionou, tinha um link e um QR Code que remetia a uma outra página para informações adicionais, né? Em sentido complementar à tese que estava sendo colocada lá, tinha jurisprudência, enfim, tinha uma série de conteúdos adicionais que estavam numa página, né, separada, eles criaram uma landing page, lá, uma página na internet, e que tinha mais informações, e aí a pessoa visitava se tinha interesse. E aí a pergunta que eu queria fazer em cima disso isso pode ser considerado como informação que está no processo, o que tá dentro do link? Se eu crio uma página na internet, aquela página tem mais informações, aquilo é considerado também como parte do processo ou não? Ou é só pesquisa? No caso específico que eu tive, né, das planilhas, as planilhas eram analisadas pelo perito, e o perito ele chegava a uma conclusão com base naquelas planilhas e se reportava a elas. No final, o que nos interessava era o que constou no laudo do perito com remissão. No momento que o perito, que tem fé pública, ele coloca lá que tinha tal informação dentro da planilha, isso se tornou uma informação interna ao processo. E a discussão que vinha depois disso não é se a informação existia ou não, mas a interpretação jurídica daquela informação. Era eventual, era habitual, isso geraria periculosidade, enquadra naquela súmula 384 ou não, e aí se transformava em uma discussão de direito. Eu, particularmente, acredito que você colocar uma informação que seja essencial da defesa em um link é muito complicado, porque no segundo grau, vamos supor que por um momento de DNS, aquele link não está acessível. E aí? Então,
É muito difícil isso. Eu faço um acréscimo aqui. Eu faço um acréscimo é o seguinte. Você atenção para isso. O que o Jorge falou você precisa chamar atenção para não passar batido. Se é uma prova muito essencial, mais do que isso, você tem que chamar atenção, porque o link posteriormente não pode estar disponível. Mas, dependendo da informação, nada impede que você informe ao magistrado e nada impede que o magistrado faça uma aptidão disso. No caso do que aconteceu, acessou a planilha, o perito o perito meio que analisou aquela planilha e transformou aquilo num documento processual. Nada impede que você, colocando um link, o juiz entrou, acessou, viu aquilo, beleza, o juiz pode pedir para algum servidor ali certificar nos autos de que havia o link, que acessando o link identificou isso, aquilo, outro. Se for possível, evidentemente, reproduzir a termo o que está no link. É muito comum eu fazer esse tipo de coisa quando eu tenho discussão, por exemplo, de grupo econômico, porque as empresas negam o grupo na audiência, mas você entra no site, o grupo econômico está lá, né? Somos um grupo econômico constituído há 40 anos, com o fundador é o fulano de tal, e aí tem toda aquela história para vender para o cliente, né? Para vender para quem vai comprar. E aí além de eu dar o print screen ali para poder deixar isso salvo, muitas vezes eu peço para o servidor marcar que ele acessou o site na data tal, fazer uma certidão de que ele acessou o site na data tal e que no link tal continha essa determinada informação e pronto, a pessoa pode tirar isso da internet que isso já está no processo. Também, vamos supor, né, hoje, né, se fosse tanto patrono de reclamante como de reclamado, certamente eu não deixaria apenas um link. Eu disponibilizaria para ficar no processo uma mídia digital. Colocaria um CD para ficar arquivado em secretaria, colocaria um pendrive para ficar arquivado em secretaria, salvo, aí não temos a exceção, se for um repositório oficial. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente está começando a disponibilizar no próprio PJE o envio de arquivo. Então, você disponibiliza um vídeo que é armazenado, vinculado àquele processo no sistema do próprio tribunal e é gerada uma certidão disjuntada. Aí, se esse vídeo sumir por um problema de TI, deixa de ser problema do advogado e passa a ser um problema de infraestrutura da TI do tribunal. Então, aí tudo bem. Agora, colocar puramente um link sem ter a segurança de que aquilo ali vai se perpetuar nos próximos 10, 15 anos, que eu colocaria que é o prazo máximo de vida de um processo hoje em dia, não faria. Eu acredito ser muito arriscado. E aí, doutores, mais um ponto que eu queria trazer, estamos chegando no final já da conversa, é sobre a linguagem, né, a forma da escrita, né, que isso também entra nesse contexto de transformação e de redesign de documentos e peças judiciais, ter uma linguagem mais fluida, sabe? Evitar o excesso de juridiquês, de termos técnicos, e qual o limite disso também, né? Tem algumas petições que também, inclusive tem sentenças que saíram com formas de escrita muito simples, muito corridas, sabe? Festival de Miguel. Quase que conversacionais, né? Então, de conversa, assim. Tem limite para isso? Assim, tem alguma tem que ser observado na forma de escrever, tanto, enfim, o argumento, a tese, mas também os pedidos. Como é que vocês veem isso? Olha, particularmente, eu acredito que assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tá? Não dá para a gente transformar o processo judicial numa conversa do finado ICQ, né? Que tinha aquelas abreviações que a gente se acostumou a usar na internet. Isso é uma coisa que eu não enxergo. Mas a cada dia que passa, a gente precisa deixar o direito um pouco mais leve. E alguns termos técnicos a gente começa a conseguir substituir. O português, ele é uma língua densa, né? Ele é uma língua complexa. Nós que estudamos para concurso público, né? Eu pelo menos passei por isso.
vez ou outra eu precisava voltar nas regrinhas de português, eu precisava voltar ali nas técnicas de redação, porque é uma coisa que escapa ali ao nosso conhecimento. Então, algumas coisas que a gente consegue adotar já no dia a dia hoje vão auxiliar muito. Por exemplo, se você começa a usar frases mais curtas, ao invés de ficar encadeando vírgulas com aqueles parágrafos imensos, frases mais curtas, frases mais diretas, muitas vezes uma nomenclatura única, reclamante, reclamado, ou autor e réu, ponto, facilita muito para o dia a dia. Até porque, quando chega na audiência, é muito comum quando vem aquela contradita, o Jorge com certeza passou por isso, aí você assim, contradita por quê? Inimizade, mas é inimizade porque ele já moveu ação contra a empresa. Aí você olha para a testemunha e fala assim, você já moveu ação contra a empresa? O cara, hã? Aí você fala assim, meu amigo, você já botou a empresa no pau? Aí a hora que ele pega e responde, não, nunca coloquei a empresa no pau, por aí vai. Então, a gente precisa entender o momento. A petição a gente não sabe por quem ela vai passar. Então a gente pode deixar ela mais leve, e isso a gente tem recursos na linguagem portuguesa, que é frases mais curtas, parágrafos mais curtos, poder de síntese, só assim ela já vai ficar mais leve. E você não vai correr risco disso ser acusado de brincadeira, de desrespeito, isso não vai acontecer. Eu mesmo já escrevi sentenças com tom de humor, inclusive que viralizou por aí. Agora, por que eu fiz isso numa determinada circunstância? Porque eu me senti desrespeitado pela atitude da parte, e aí eu adotei um outro tom na sentença. Via de regra, eu adoto o tom formal mesmo. Na realidade, eu concordo com o Lucas. A questão é o bom senso. Você tendo bom senso, dificilmente você vai ter problema. E o direito, ele é técnico. Tem que tomar cuidado no uso das palavras. Porque, por exemplo, eu trabalho muito com execução. Tem uma diferença enorme, tecnicamente, entre anulação e ineficácia. Então, você tem uma fraude de execução, aquela relação jurídica é ineficaz, ela não é anulável. Por quê? Porque ela é ineficaz em relação àquele credor. Isso faz uma diferença absurda, e já teve casos que geraram muito problema por má redação de peça de defesa, por conta disso. Imagina só o seguinte caso, você compra um imóvel, né, você é um terceiro, compra um imóvel de 10 milhões de reais. E aí, nesse imóvel de 10 milhões de reais, tem o registro de uma penhora, de um processo de 100 mil reais. É insignificante, considerando o total. Você não vai deixar de fazer um negócio por conta daquilo. E aí, num caso que aconteceu, na hora que foi feito o julgamento, e aí também não vou entrar no mérito, foi declarado a nulidade, anulou o negócio jurídico. E ficou por isso mesmo, o advogado não prestou atenção da empresa que anulou e não foi declarado ineficaz. No momento que anulou, o patrimônio daquele cidadão volta ao status quo. Então aquele negócio de 10 milhões deixou de existir para todo mundo. E o que aconteceu? Um monte de penhoras. Se fosse apenas ineficaz, só aquele credor que tinha aquela penhora previamente averbado teria problema em relação a esse terceiro que comprou o imóvel, só teria problema em relação àquele processo. No final das contas, esse credor, no caso concreto, perdeu todos os 10 milhões de reais, porque o advogado não prestou atenção na diferença de ineficaz para anulado. Então, esse é um exemplo do problema de tentar ser muito simples e não usar as palavras corretas no linguajar jurídico. É diferente de você ser prolixo ou querer parecer pedante até, independente do caso. Eu já peguei uma petição que toda vez que o advogado tinha interesse de reportar a um documento, ele colocava documentos USC tal. USC. Eu fui descobrir que USC era barra depois dessa petição. Eu não sabia que USC era equivalente a barra, entendeu? Então, assim, isso é completamente desnecessário.
Agora, você usar os termos técnicos corretos quando está se fazendo uma petição, por exemplo, se você, vamos supor que você está defendendo, você coloca assim, não, o negócio é anulável. O juiz, é anulável mesmo. E aí fica por isso mesmo, é muito diferente de ser ineficaz. Então, esse é um exemplozinho simples, que uma palavrinha custou 10 milhões de reais. E aí, assim, eu não sei o que o cliente vai fazer, não sei se o cliente vai perceber que o erro nisso daqui foi da defesa e o juiz limitou-se, né, àquela questão da defesa, ficou nisso daí e não colocou como ineficaz. Enfim, eu acredito que simplificar, tudo bem, é bom, você colocar numa linguagem mais clara é bom, agora usar os termos técnicos é importantíssimo. Outro caso concreto, a advogada entrou com a tutela antecipada, antecedente. E aí eu dei a decisão e aí depois ela queria que o processo continuasse. Não, ela terminava ali. Ela queria recorrer daquilo ali, não tem recurso daquilo ali. Essa tutela antecipada, se ela quisesse, nesse caso concreto, ela teria que entrar com uma reclamação. Era uma discussão de sindicato, eu não lembro exatamente o contexto que era. Mas assim, aí ela veio falar comigo, eu falei, mas doutora, a senhora fez tal coisa. Ah, mas eu queria fazer outra. Pô, mas queria fazer é diferente não é fazer do que fez. E assim, não é preciosismo, porque se ela entra com um processo X e na realidade ela queria o Y, isso influencia não só a forma da defesa da parte, como também questões de estatística de distribuição. Se a pessoa, por exemplo, ela entra com... Já aconteceu, os Lucas já devem ter acontecido também, de ter visto isso. Mandado de segurança. E aí ela pede designação de audiência para instrução, a prova... Mandado de segurança... Então, assim, são essas coisinhas assim, que não dá para você usar nomes errados, que é muito diferente de você usar nomes mais simples. É só esse cuidado que eu ressalvo que as partes precisam ter, entendeu? Uma coisa é você querer parecer prolixo, um português muito rebuscado, mas outra é você tentar usar sinônimos onde não há sinônimos. Equiparação salarial, a atividade tem que ser idêntica. Aí eu já peguei caso concreto. Ele fazia uma atividade parecida, escrito, parecida. Parecida não é idêntica. Então, assim, ele já começa, ainda que... Procedência liminar. Ainda que no caso eu tive muita boa vontade, mas o que eu fiz? A minha primeira pergunta foi a primeira. Fulano qualificou, fulano, a sua atividade era parecida com a do Cicrano? Era, doutor, era parecida. Parecida, né? É, parecida. Pronto. O que você vai fazer? Era parecida. Não era idêntica. Então, assim, mas eu acho que esse é o ponto mesmo, né? Assim, o conceito aqui é a gente tentar... não é simplificar, mas é trazer mais clareza e mais objetividade dentro de um contexto técnico, né? Porque no final nós somos técnicos, né? A gente tem uma técnica para poder transmitir aquela mensagem, transmitir o fato, enfim, e colocar nossa tese em cima disso. Então, não é só contar uma história, né? Não é só escrever um livro ali de, enfim, né, corrido. Você tem situações e institutos que têm que ser bem observados. Eu acho que não dá para abrir mão disso, né? Mas, ao mesmo tempo, como é que eu posso fazer com que a minha mensagem seja passada de maneira mais eficiente, né? mais objetiva, mais rápida, mais clara, mais transparente, né? Se eu tenho uma inicial, uma defesa de 80 páginas, né? Não dá para ler tudo isso, né? Hoje mesmo, eu recebi um print de uma decisão judicial falando disso. Então, assim, a Unesco considera mais de 49 páginas como um livro. E eu, juiz, não tenho tempo de ler um livro a cada vez que eu for tomar uma decisão, né? Então, falta ali, no mínimo, sabe, bom senso da outra parte em evitar essa repetição de informação, porque você não consegue, não é possível que não consiga resumir isso, né? Juridicamente, não tem limite, né? Você já teve um caso, né? Veja só, eu acho que aí falta também um pouco de malícia do próprio patrono. Vamos supor que o patrono entrou com uma petição de 200 páginas. Eu tenho certeza que 150, pelo menos, dá para tirar. Aí o juiz fala, olha, 200 páginas está inadequado,
apresente uma nova com um número menor de laudos. Ele recorreu disso e ganhou. Mas assim, apesar dele ter recorrido e ganhado, vai ficar lá as 200 páginas, na prática, o que vai acontecer? Muito possivelmente o juiz vai olhar o rol dos pedidos e pronto. Não tem como, é impossível. Imagina só, por semana, a gente analisa uma pauta padrão, tranquila, comum, são 40 processos por semana. Pré-pandemia, né? Agora vai mudar. Mas pré-pandemia, em torno de 40 processos. Desses 40, 15 processos tranquilamente iam para sentenças. Imagina se você tiver que ler 200 páginas do reclamante, 200 páginas da defesa, já deu 400, vezes 15. Não tem como, não é impossível, não tem, isso daí é irrazoável. Eu vi essa decisão, eu gostei também, eu vi que alguém comentou excelente decisão. É aquelas decisões arriscadas, porque você compra uma briga que não sei como é que você vê, Jorge, mas assim, nem sempre você fala, puta, vale a pena comprar esse tipo de briga no meu dia a dia? Não vale. Não vale. Então, assim, é por isso que não tem tanta decisão desse tipo, não é? É que nem, por exemplo, quando eu atuava na 15ª região, eu trabalhava na Vara Única de São Sebastião. Lá em São Sebastião, tinha uma mania, e era mania mesmo, dos advogados fazerem mal feita uma determinada peça de reclamante, e aí chegava na audiência, doutor, eu quero aditar. E era um inferno. Você perdia aquele espaço da audiência, você irritava a contestação, a parte contrária, porque ela teria que fazer uma nova contestação, você tinha que devolver prazo. E aí a gente aplicou um entendimento mais agressivo do CPC, falando que a relação jurídica se aperfeiçoava no momento em que a notificação era enviada. E aí não cabia mais aditamento. Não cabe. Pronto, não cabe mais aditamento. Passou uma semana, os advogados que utilizavam essa técnica ficaram muito bravos, mas eu combinei com eles o seguinte, olha, vamos fazer assim, vocês desistem e entram com uma limpinha, certinha, bonitinha, e eu prometo que eu coloco na pauta mais curta. E assim foi combinado. Todos ficaram felizes. A reclamante, o reclamante porque o processo não atrasou, eu porque o processo ficou muito mais organizado e parei de esquecer pedidos, porque às vezes você pegava na inicial e esquecia do aditamento que estava perdido no meio do processo. E a reclamada porque também não precisava ficar juntando novas contestações ou novos documentos. E aí, é assim, a taxa de recurso foi 0. Por quê? Porque não valia a pena. Na teoria, se ele recorresse, a chance de êxito era grande? Era muito grande. A defesa se apresenta em audiência. Então, a relação, ela só se aperfeiçoaria naquele momento. Mas ninguém recorreu. Então, nesse caso, bom senso. Eu, se fosse advogado, também não recorreria. Tanto que funcionou muito bem. Então, esse é o tipo de coisa. Se o juiz está dando a dica, está muito grande, não vai dar certo, não complique. Direito de consórcio multitudinário, já peguei 30 reclamantes num processo só. Falei, doutor, pode fracionar isso aí. 10 processos de 3. Aí, tem 10 processos de 3. Tramitou muito mais rápido, ninguém ficou prejudicado, você consegue fazer uma audiência muito mais tranquila, saíram acordos em alguns, em outros não saíram. Então, esse tipo de coisa depende do bom senso das partes dos advogados também. Pessoal, nós estamos chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, tá? Então eu queria antecipadamente agradecer ao Dr. Jorge, ao Dr. Lucas, que contribuíram aqui, deram a posição de vocês, a opinião, enfim, um pouco do pensamento sobre essa discussão que está tomando forma dentro do nosso universo jurídico, né? E antes de passar para vocês a palavra final, para, enfim, dar as considerações de vocês, eu queria agradecer também a todo mundo que participou e dizer que a gente sempre tenta melhorar, né, essa nossa dinâmica aqui, esse nosso papo, né? Então, a gente vai mandar, o pessoal do Alex vai mandar aqui no chat um link para quem está aqui ouvindo e assistindo, dar uma nota sobre a experiência que teve aqui nesse webinar, tá? A gente faz isso toda vez para a gente poder melhorar, para a gente poder sempre tentar aprimorar essa experiência de 1 hora aqui, como é que foi, o que poderia ser feito de melhor, para a gente evoluir. Tá? Então, o link está aqui na tela, quem quiser apontar o celular ou anotar o link aqui em cima,
como bem falaram, o Dr. Jorge e o Lucas também, né? Então os dois estão aqui. Tá? Guilherme, alguém pediu a petição da AMIL. Eu não sei se você tem essa petição da AMIL. Botar no Google, ela normalmente aparece. É uma petição que circulou bastante. Você tem essa petição? Alguém pediu para disponibilizar? A petição da AMIL, eu não tenho aqui, mas no Google aparece porque eu já vi várias vezes, então é só colocar no Google lá, petição da AMIL. Colocar petição AMIL, Legal Design ou Visual Law que aparece. Ela é uma petição toda em azul. Exatamente. Enfim, aí eu queria já passar a palavra para vocês, doutor Jorge, doutor Lucas, agradecendo de antemão o tempo de vocês, a disponibilidade e a forma de bater esse papo aqui muito aberto. E já os convido para uma próxima ocasião, se a gente combinar mais vezes esse ou outros temas. Eu agradeço bastante aí o convite de vocês, a oportunidade de falar sobre uma coisa que eu nunca tinha falado especificamente, então foi uma experiência nova. E no que precisarem para outros assuntos, tem bastante coisa acontecendo, a gente dorme, no dia seguinte já tem uma medida provisória nova, então o que não falta é debate para a gente fazer, tem bastante coisa, tem que debater rápido, porque senão a gente debate, já mudou de novo. Então, o que vocês tiverem interesse de conversar, a gente está à disposição. Bom, eu queria primeiro responder uma pergunta rápida do Danilo, que eu não vou esquecer o cachorrinho, tá? O Batata Doce, ele é um pouco desesperado. E eu queria agradecer de coração o convite, Gui, dizer que é um prazer participar de mais um evento com a Alex Design. Então, são sempre conversas muito boas. Queria dizer que eu estou com saudade do meu amigo e colega Jorge. Foi bom revê-lo aqui online. E dizer aos advogados que nos acompanharam por mais de uma hora que eu fico muito grato pela audiência, pela presença, pelas perguntas. Entendam que o Poder Judiciário ele é uno, que é o que a gente aprende na teoria, mas eu brinco que existem 18 mil Poder Judiciário. Cada juiz há um jeito, e há sim espaço para inovação. Hoje acho que vocês tiveram oportunidade de acompanhar uma conversa com dois juízes que têm uma recepção interessante sobre o Visual Law para ajudar nesses contornos. Nós dependemos sim de educação, então, no melhor português, nos provoquem até mesmo com o Visual Law, porque aí a gente vai poder construir isso juntos, construir um processo do século XXI, um processo novo, inovador, um processo mais jovem, quem sabe um processo para nós. Obrigado, doutor Lucas, obrigado, doutor Jorge. Eu acho que essa conversa com vocês é fundamental, né, em todos os aspectos do direito, todos os aspectos de processo de inovação que a gente vem falando. Eu acho que tem que ter uma comunicação, tem que ter uma troca para a gente construir esses caminhos juntos, né? Grande parte do que a gente discute não são temas que estão determinados, né? Então, acho que esse tipo de compartilhamento de informação, de visão, é essencial para a gente poder construir esse caminho. Essas dúvidas que a gente conversou aqui são dúvidas que todos os advogados que estão pensando em Visual Law têm também, né? Então, é muito bom ouvir de vocês e a gente continuar esse processo de iteração para melhorar isso e construir um caminho junto. Agradeço a todo mundo que participou, que esteve com a gente mais uma vez nos nossos webinars semanais, tá? E é isso, semana que vem a gente tem outro, a gente vai divulgar nos próximos dias. E é isso, pessoal. Bom final de tarde, bom feriado, que daqui a pouco chega o feriado aí, e se cuidem. Um abraço. Um abraço. Até mais. Cuide. Tchau, tchau.